Amiga, vou entrar eu cantando, já que não pode música. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sextou com cara de sabadão e sei lá que dia da semana que é isso aqui. Bom dia, bom dia. Laninha. Estamos ao vivo, mais um Papo Calcinha aqui na 96. Ai, não sei se eu tô com mistura de preguiça ou sei lá o quê. Amiga, mas hoje tá com cara de segunda-feira, porque eu tenho a percepção que ontem foi domingo aí, nesse feriado. Mas que domingo curto. Ai, gente, triste, né? Feriadinho tinha que ter emendado. Mas hoje vai encher, cara. Nossa, amiga, você tá animadinha por sinal, né? Já tô sabendo aí das programações do Amada, dá meio-dia, os planos mudam totalmente. Doutora Belize, ela vai falar, eu acho que ela pega pacientes aí com uma bipolaridade bem repentina. Não, vou te falar que hoje eu acordei, cheguei aqui nessa rádio, minha gente, travadinha das costas. Chega um momento da vida que o final de semana é pra isso, pra você ficar flotado em casa e… Tem gente que é ligada do 12, né? A gente já é jovem senhoras. Não, eu já cheguei travada, cheguei aqui já reclamando, parecendo uma idosa de 75 anos, mas estamos aí. Amanhã tem festinha. Amanhã tem festinha, né? Pra dar aquela chamadinha, aquele negócio, uma cachaçinha. Tá bom. Doutora Belize, bom dia. Bom dia, que alegria estar aqui, hein? De novo. Gente, eu tava morrendo de saudade de você. Pandemia, né? Não, eu falei assim, é. gente, mas ela tá tão diferente. É porque ela não me viu de cabelo solto, eu também tô cacheada. E ela vinha assim com o cabelo encaixado curtinho, eu achava de uma beleza. Todo mundo mudou. Não, mas a melhor coisa que ainda tem é a tal da transição, gente. Você né? se reconhece. É verdade, a gente se encontra, parece, com isso, né? E, como você diz, não tô podendo falar a palavra com a opinião dos outros. Como assim? Eu falo assim, porque às vezes as pessoas têm muito de falar, seu cabelo é Isso. assim. Não, mas é engraçado, com a transição, é uma coisa até emocional, né? Eu falo. A transição, as pessoas chegam e falam assim, nossa, mas seu cabelo é lindo. Eu falei, pois é, mas o seu também pode ser. Só você fazer a transição. Não, doutora, mas isso não dá certo não, e não sei o quê. Aí eu estimulo, né? Eu falo assim, você sabia que dá certo, sim? E não sei o quê. E eu já tive pacientes, adolescentes, que não se aceitavam, né, com essa questão do cabelo e naquela luta dos inúmeros procedimentos. E aí passou um tempo, chegou lá no consultório e falou assim, doutora, decidi, vou fazer minha transição. E aí a transição se tornou algo muito mais emocional, de aceitação, de que é assim mesmo, eu sou assim, então eu vou aceitar o que eu sou. Ah lá, e faz parte também do atendimento do médico da família, né? Com certeza, é olhar o indivíduo, né? Na sua essência. Gente, todo. A doutora Belize veio aqui, eu vou brincar, né? Alguns anos atrás, porque já… Bem verdade isso. E a gente vai falar de um assunto que eu acho super interessante, eu até brinquei aqui fora do ar, muitas pessoas acham que é uma novidade, né? O médico da família, Isso. Na verdade não é. Na verdade, eu estou em Rio Verde desde 2015, como médica de família. Então, assim, é uma realidade aqui em Rio Verde já há um tempo. Só que, assim, ainda somos poucos aqui. Verdade. Mas a residência em medicina de família, porque é importante saber que o médico de família não é aquele que formou e está atendendo vou dizer, é clínica da família hoje, mas é o postinho que todo mundo conhece, né? Mas clínica da família. Eu tava até perguntando, questão de curiosidade, mas médico da família é o que sobrou, é o que dá, e na verdade não é, né? De jeito nenhum. Eu formei e fui para residência médica, prestei prova, como qualquer um que presta prova para cirurgia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, né? Então, eu fiz toda uma formação. Só que a nossa formação é uma formação muito mais voltada para a questão humanística, né? É um atendimento holístico, ele olha o indivíduo como um todo. Então, ele olha o indivíduo com ele, o indivíduo com a sua família e o indivíduo inserido em sua comunidade. Comunidade são as suas relações. Relação de trabalho, relação com os amigos, relação na igreja, relação com os diversos meios que ele convive. Entendeu? Então, olha o indivíduo. E não uma doença específica, entendeu? Verdade, é um indivíduo. Aí começa a analisar também, assim, às vezes não é uma dor física, é questão psicológica. A gente consegue, na medicina da família, a gente consegue identificar algumas coisas que às vezes isolado… E assim, é tão engraçado, porque todo mundo acha assim, o médico vai ficar conversando com o paciente pra ver se acha alguma coisa emocional. Não, porque pra achar emocional, eu tenho que ter descartado todas as partes críticas orgânicas. O que seria críticas orgânicas? É realmente se não tem um órgão que esteja adoecido. Real. E aí depois a gente vai. Mas existem doenças emocionais que adoecem verdadeiramente os órgãos. Sim. A gente fala, e principalmente, vou dar um exemplo básico. Gastrite. Todo mundo quer tratar a gastrite, ok, tratamento, prescrevo papel, caneta e um carimbo, eu resolvo sua vida. Em partes.
Porque se eu não deixar de ser ansioso, nervoso, estressado, a gastrite vai continuar lá firme e forte. Ei, gente, tá vendo? Vai ser um tapa na nossa cara, viu, minha amiga? Pra variar. Toda sexta-feira é um tapa na nossa cara nesse programa. E sabe o que o tema que ela mandou pra mim? Um médico pra você chamar de seu. Exatamente. E eu percebo que as pessoas estão cada vez mais procurando isso, né? Porque a gente até comenta aqui de às vezes chegar em algum consultório médico, o médico nem olha pra tua cara. É verdade. E aí ele fica olhando assim, aí, tá, qual que é a sua reclamação? Não, toma isso aqui e faz tal exame. Próximo. Esse né, já aconteceu. Até a Bia já comentou aqui no programa, inclusive, que ela chegou um dia no médico e falou, viu? Mas deixa eu falar uma coisa, olha pelo menos na minha cara, né? E o tanto que falta, às vezes, essa humanização na medicina. Eu acho engraçado porque eu dou aula na faculdade, né? E os alunos viram e falam assim: doutora, tem hora que a senhora olha pra gente, parece que a senhora tá lendo a nossa alma. Porque a senhora olha tão profundo no nosso olho que parece que tá lendo até os pensamentos mais. Pois é, e o tanto que isso faz diferença. Porque as pessoas já procuram um médico porque já estão fragilizadas com algum problema, ou com alguma preocupação de um problema em potencial. Né? Então a gente já chega vulnerável naquela situação de meu Deus. Eu tenho uma história engraçada essa. É uma paciente que chegou pra mim: doutora, eu tô com medo. Medo de quê? Eu tô com medo de ter câncer. Eu, por quê? Porque meu marido morreu de câncer. Eu, tá, mas como assim? Aí ele morreu de câncer de próstata. Aí eu olhei, aí eu vi que aquilo ia além, né? Aquela mulher, a mulher não tem próstata. Sim. Próstata é um órgão exclusivo de homens. Aí, de repente, eu vi que a coisa era tão ampla. E aí eu abordei ela junto das ferramentas que a gente utiliza de abordagem clínica, né? E a clínica ampliada e tudo mais. E aí eu mostrei pra ela, porque na verdade ela tava querendo saber o que ela tinha que fazer pra prevenir ela, mulher, de ter um câncer. Não necessariamente o câncer de próstata, né? Mas ela não sabia, na ignorância, na fragilidade da sua formação social, ela estava angustiada. Sim, no desespero, né, de ter perdido alguém próximo ali. Com certeza, mas assim, era muito mais, eu percebi nela, era muito mais a questão afetivo-emocional, da experiência que ela tinha tido com alguém com câncer e o que aquilo ali poderia afetar na vida dela futuramente. Sim. E aí a abordagem dela mudou. Mas se fosse qualquer às vezes, existem alguns profissionais que na hora que olha já dá risada e fala assim: não, você nem tem isso, vira as costas e vai embora. Então, nisso a gente como médico de família, a gente pega esta informação e a partir de um método clínico centrado na pessoa, a gente vai ver a experiência que ela tem com aquela doença, quais são os sentimentos, ideias, a função que ela exerce na sua família, para a gente poder trabalhar estes sentimentos. E nisso a gente ativa o modo medicina preventiva e resolve. Olha só, tá vendo? Que abertura massa. O assunto hoje vai bombar. Não é? Já pode cancelar os blocos, aí já vamos direto. Mentira, não pode não. A gente vai pro bloco e já volta com mais informações pra vocês. Posso começar? Pode, amiga. Doutora Belisa, a gente tá falando muito aí do médico de família ou da família. Se eu estiver falando. Médico de família. De família. Explica pra nós o que seria essa especialidade na medicina. De uma maneira assim, eu falo mais básica, para os nossos ouvintes entender. Que eu entendi no básico, eu falei assim, gente, engloba o todo mesmo? Isso é real? Isso é real. Engraçado, isso se torna uma discussão dentro até da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Como a gente vai se explicar, né? Mas eu gosto de criar minha própria personalidade. Então, eu diria que é a medicina com toda a sua tecnologia, mas voltada àquela coisa do antigo, de um médico que conhecia a família e que a família tinha confiança, porque é um elo. É a confiança de alguém que vai dar respostas, que vai dar soluções, que vai, quando não resolver, encaminhar, mas vai conduzir junto a essa família todo esse processo. Entendeu? Então seria, utilizando todas as nossas ferramentas hoje de diagnóstico mais rápido, né, e tudo mais, mas voltado com aquela relação. É uma relação diferente. Ela não é só uma relação de produto, ela é uma relação humana.
Então, a gente é formado, né, dentro do processo de residência médica ou de títulos e tudo mais, para atender o indivíduo de forma a entender o seu contexto individual, do seu corpo e tudo mais, mas também as suas relações, porque as relações interferem no corpo. Entendi. Sim. Totalmente. Então, se você tá num ambiente de trabalho estressante, que causa isso e tal, aí você começa a queda de cabelo, começa a roer unha, começa não sei o quê, aí começa a emagrecer, aí começa não sei o quê. Aí você pega e fala, nossa, eu tô com algum problema de saúde. Pode até ter um problema de saúde. Pode ter doença de tireoide, alguma coisa do tipo. Mas pode ser muito também a toxicidade. Aí você pode estar, por exemplo, vivenciando um burnout. Aham. Exatamente. E aí você avalia. Ou seja, eu não preciso de uma alta tecnologia. É alta complexidade. O que é alta complexidade? É complexo você pegar um indivíduo e tentar achar o fio da meada. Mas eu não preciso de alta tecnologia em equipamentos, em nada. Por quê? Porque é uma medicina muito voltada no homem. E eu brinco muito com os meus alunos. Eu falo assim, gente, por favor, não delega para a máquina aquilo que vocês têm a obrigação de fazer. Porque seu pai, então, tá jogando dinheiro fora, pagando a sua faculdade. Beleza, eu quero fazer uma pergunta também relacionada assim, porque tem muitas pessoas que falam, gente, mas aonde que é a atuação do médico de família? Ótimo. Eu lembro que quando eu fui fazer a residência, eu e minha irmã fomos juntas, né? Nós terminamos e tal, e nós fomos fazer juntas. Minha irmã virou e falou, eu sou pediatria. E eu virei e falei, vou fazer medicina de família. E meu pai olhou pra mim e falou, que é isso? Você vai trabalhar pro governo? E eu lembro que era o governo da Dilma, e meu pai tava pé da vida, virou e falou, você vai ser funcionária da Dilma? E brigando, né, comigo e tal. Aí eu falei, não, pai, tem várias coisas. E hoje, né, a gente já tem uma percepção. O médico de família, ele tá tanto no serviço público, que é a sua maior hoje, a maior quantidade, porque a gente tem uma percepção de que a atenção primária à saúde é o que realmente resolve os problemas em saúde. Ela desafoga, unidade de pronto atendimento. Ela otimiza as internações hospitalares por condições que, se tratadas bem, não vão para o hospital ocupar leitos e deixar de atender aqueles que realmente são urgências que não foram previsíveis. E ela consegue trazer saúde de forma muito ampliada, certo? Ela trabalha também na rede de suplementar. O que é a rede suplementar? São os planos de saúde que tem dentro dos seus planos uma forma de trabalhar o médico de família, né? Existem planos aqui em Rio Verde que tem este médico profissional trabalhando nele. E existe a rede privada. Então, todas elas a gente trabalha com atendimento no consultório. Certo. Atendimento domiciliar, ou seja, faz consultas domiciliares, certo? E acompanha pacientes. Por exemplo, processo de deshospitalização de pacientes pode ocorrer também, né? Eu tenho um médico assistente, eu quero fazer essa deshospitalização do paciente. Vocês conseguem atender essa deshospitalização? Sim, tranquilamente, certo? Então, eles têm todas essas vertentes. O médico de família, ele tem uma formação também muito voltada para o cuidado paliativo, que é o não fazer mal, né? Não instituir medidas intervencionistas, intervenções em pacientes cujo fizer ou não fizer, o desfecho é o mesmo. Quer dizer, trazer esse indivíduo para os desejos do próprio indivíduo. Olha, o meu desejo, eu não quero ser entubado. Então, eu vou lá e eu converso com o médico assistente lá na UTI, por exemplo, e falo, meu paciente, ele estimulou que ele não quer ser entubado. E aí, a gente trata o paciente de forma humanizada, dentro dos seus próprios quereres. Então, são doenças, por exemplo, que a gente sabe que fazer ou não fazer vai gerar o mesmo desfecho. E fazer ou não fazer não é deixar de fazer alguma coisa. Então, só quero explicar isso aqui um pouquinho. O cuidado paliativo é assim, eu vou melhorar a vida desse paciente. Então, se ele... A doença, ela realmente não tem mais, ou seja, não evoluiu mais o tratamento do câncer, a quimioterapia já não está fazendo tanto benefício mais, ou ele já tem resistência, ou ele já tem alguma situação assim,
Então, peraí, vamos voltar para casa? Então, vamos melhorar a qualidade de vida dele. Se o intestino ficar preso, vamos melhorar para ele ter o hábito intestinal dele o mais preservado possível. Se ele está sentindo dor, otimizar muito bem os medicamentos para controle de dor. Se ele está nauseado, vamos entrar com a medicação, deixar de horário. Então, é trazer essa qualidade de vida para ele. Eu também, hoje, eu tenho um consultório particular, né? Então, eu faço atendimentos domiciliares, faço atendimento em consultório particular. Trabalho também num serviço da prefeitura. E nesse serviço da prefeitura, por exemplo, eu faço muitos cuidados paliativos domiciliares, né? Então, por exemplo, eu tive uma paciente que eu peguei, ela já no final mesmo, eu falei, o que você gostaria mais de comer? Qual que você vem na memória e o que você mais gostaria de comer? Falou, eu queria comer pamonha. Então tá bom. Passado uma semana, eu catei, passei numa pamonharia, comprei e fui lá comer com ela. Uma semana depois ela veio falecer. Só que a filha, quando eu cheguei para declarar o óbito em casa, a filha me abraçou e falou assim, doutora, você não sabe quanto foi importante para ela ter comido aquela pamonha. Pois é. Então é isso. É esse cuidado com o indivíduo que vai fazer a diferença na vida dele. Porque a gente tem que cuidar enquanto tá vivo. Sim. E a gente escuta, a gente tá comentando aqui nos bastidores, que a gente acha que é um segmento da medicina novo, né? E você estava falando que existe a residência desde 1981. Né? E assim, e ainda é pouco explorado. Eu mesmo estava contando aqui minha experiência. Eu tive acesso a um plano em que prevalecia a medicina de família, né? E pra mim era novidade. Quando me apresentaram, quando eu cheguei a Rio Verde, que me apresentaram esse plano, eu falei, gente, mas como assim? Como é que eu passo? O que é um médico de família? Mas aí eu não vou no especialista, ele mas eu não quero saber quem foi essa médica que te atendeu. Se te atendeu bem. Pois é, aí cheguei e estava ela, a doutora Belize. Aí, conclusão, eu não saí mais de lá, gente. Sério? Eu fiquei, porque realmente é diferente. Eu achei diferenciado, embora no primeiro momento eu tenha ficado assim, meio receosa, porque não é uma coisa que era cultural meu, né, assim, de ter acesso a isso. Em São Paulo tinha o acesso a outro tipo de plano. E aí, quando eu cheguei, que aí eu cheguei no ambiente, aí você passa por um, aí você passa por outro, aí todo mundo parece que te abraça, né? É uma equipe multidisciplinar, assim, que parece que cuida de você no todo. E aí, gente, eu tô em casa, eu tô lá até hoje, viu? Pois é, isso é tão legal, porque assim, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito demais nessa medicina de família. No entanto, eu saí deste plano que te atendi e os meus filhos continuam lá. Então, assim, porque eu acredito nisso. É o que eu acredito. Então, se eu acredito, os meus filhos, ou seja, o que eu tenho mais de precioso na minha vida, né, está nas mãos de um médico de família. E é isso, eu acho que é isso que a gente tem que pensar pro cuidado. É claro, gente, não vai deixar de ir em qualquer outro especialista focal. Não é isso. É porque a gente vê hoje nas realidades pacientes que a gente conseguiria resolver de forma muito simples, ficando muitos meses sem um atendimento e resolução, né? Por quê? Porque falta muitos profissionais focais não tem em grande quantidade. Sim. Certo? Então a gente tem que pensar também na qualidade ofertada de saúde à nossa população. Fica meses numa fila de espera aí, né? Pela demanda. E, na verdade, às vezes é um problema consideravelmente simples, né? Isso. E eu acho que a perca do tempo faz com que isso piore com o decorrer, conforme a quantidade de tempo que você espera para esse atendimento, né, doutora Belize? Com certeza. E assim, a gente trabalha muito com epidemiologia clínica, que é as doenças mais prevalentes e quais são os desfechos. Então, a gente trabalha com percentual. Tantos por cento vão desenvolver tais doenças, e se você fizer tantos por cento, não sei o quê. Então, a gente trabalha muito com dados matemáticos. Então, a gente sabe que a gente consegue ser resolutivo de 85% dos problemas em atenção primária à saúde com o médico de família. Olha aí. A gente consegue ser resolutivo. Então, se a gente é resolutivo nesta porcentagem, por que não investir nisso? Então, hoje, Rio Verde está evoluindo super bem. A universidade, ela tem o programa de residência médica, né? A medicina de família e comunidade. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser a primeira coordenadora do programa de residência médica de medicina de família e comunidade aqui em Rio Verde. Então, a gente que instituiu o programa junto à universidade.
E já estamos formando aí a 4ª turma de médicos de família aqui em Rio Verde. Olha aí, só. Então, tá assim, isso é aderindo. muito legal, né? As meninas são maravilhosas. O município tá com grandes profissionais. E também agora a gente também está chegando aí na rede privada, na rede suplementar, que é planos de saúde, e na rede privada, né, hoje. E a gente realmente quer abarcar todo esse cuidado. Isso chama cuidar da pessoa. Sim, e uma coisa que eu achei interessante, assim, foi que quando me apresentaram, eu achei, igual você estava falando, muita gente não conhece, eu não imaginava que era uma residência, a medicina de família. Pra mim, era uma técnica, um método. Era como se fosse o famoso clínico geral, que tivesse formado e ele tivesse feito, às vezes, assim, como atuar no âmbito de família. Exatamente. Um cursinho técnico. Eu achei que fosse uma coisa assim. A maioria acha. Achei que fosse um método mesmo de acolhimento diferenciado, mas que a especialização não fosse medicina de família, né? Não, e é muito interessante porque isso é geral mesmo. E aí a gente chega e fala… eu tenho o maior orgulho de mostrar que eu realmente sou certificada. Eu tenho meu RQE, eu faço questão que eu tenho um registro de especialidade. E isso é muito importante pra mim, porque eu falo assim, a gente tem que fortalecer esse tipo de cuidado. Porque ele foi perdido ao longo do tempo e ele tem sido resgatado e ele tem sido uma necessidade. Porque as pessoas estão se sentindo perdidas dentro do processo. E sem falar, Belisa, eu vou chamar o bloco, mas eu quero deixar essa pergunta no ar em relação ao que a gente viveu com tanta intensidade, que foi a pandemia. Não que acabou, não acabou. Mas assim, você relatar para nós como que foi a medicina de família nesse momento. Porque eu vi que você falou de uma parte interessante. Eu passei e não tive isso. Ter o contato com a família e falar, às vezes, que o seu ente veio a óbito. Como que é esse processo? É jornal, amado? Que é isso? Gente, as trilhas desse programa tá estranha, viu? Aí a gente vai pro bloco e já volto. Vou deixar essa pergunta no ar pra vocês. Doutora Belisa, deixa essa pergunta no ar aí. A gente viveu um momento de eu falo assim… Perdemos pessoas que a gente ama de uma forma muito rápida, com um piscar de olhos. A gente começou a dar valor, às vezes, algumas doenças psicológicas que antes a gente não dava. Começou a dar valor, às vezes, em contatos pessoais que a gente, às vezes, abria mão. Fala um pouquinho para nós a questão da medicina de família em relação a esse processo, que eu falo assim… passou-se um tempo, mas eu falo que ele é tão recente e ele mexeu tanto com o ser humano de uma maneira geral. Como é que a medicina de família entrou nesse processo? Porque a gente sabe que tem doenças que, infelizmente, as pessoas vão partir com elas. Mas a gente viu isso, eu falo a olho nu, de uma forma tão… rápida. Assim, isso, que mexeu tanto com as pessoas… Que eu falo que hoje tem gente que não sabe nem explicar o que tá sentindo até hoje. Com certeza. Foi uma das maiores preocupações minhas, isso de forma bem particular. Eu voltava para casa, eu olhava pro meu marido e eu pensava… Que loucura é essa que nós estamos vivendo? O que nós estamos vivendo? Então, assim, foi uma coisa… Só que, assim, eu não tive… nenhum caso em família muito próxima a mim, né? Tive uma tia que faleceu longe e tal, mas que eu não tinha contato e tal. Então, eu não tive a experiência real. Mas eu não precisava ter a experiência real para sentir a dor do outro. Verdade. Né? E aí, eu comecei, caramba, os meus pacientes, eles precisam de atenção, eles precisam de assistência. Então, eu acompanhei todos os meus pacientes dia após dia. Eu não tive um paciente de Covid que, tipo, um teste positivo ou sintomas característicos positivos que não teve a minha assistência. Então, praticamente o meu celular, ele funcionou 24 horas por dia, 7 dias da semana. Às vezes eu estava longe, lá com os meus pais, né, em fazenda e tal. Eu estava atendendo paciente, eu estava conduzindo paciente. Por quê? Porque eu sabia que a minha presença era mais importante do que a prescrição, do que o exame. Então, eu tive vários pacientes que depois que passaram a doença, viraram e falaram assim, doutora, obrigado, porque eu ficava mais tranquilo, porque eu sabia que eu tinha seu telefone. Para qualquer coisa entrar em contato. Dos inúmeros pacientes, eu perdi depois a conta.
mas eu atendi mais ou menos 350 pacientes positivos de Covid que eu acompanhei, porque eu não dou plantão, então eu não tenho paciente de plantão. Os meus pacientes são pacientes de consultório. Mais ou menos 350 pacientes positivos. Eu só tive 6 internações. Dessas 6, apenas 1 em UTI, porque o paciente realmente tinha uma comorbidade muito maior, e todos eles saíram. E eu tive apenas um óbito que realmente foi muito triste para mim, que foi de uma criança que também tinha morbidades graves, né? Era uma criança, um bebezinho grave, muito grave mesmo, que se realmente pegasse Covid ia ser uma coisa muito difícil e que mexeu demais comigo. Até hoje eu mando mensagem para a mãe dele. Era meu filho, entendeu? Assim, eu senti como fosse uma perda muito grande para mim. Então foi isso, foi dar para eles a segurança de que um médico tá comigo. Porque por mais que você tenha a equipe, e você falou bem, né? Onde a gente trabalhava, tinha uma equipe multiprofissional próspera, ligava sempre e tal. Mas o paciente, ele tem a necessidade de falar com o médico. Sim. Verdade. Então, o meu telefone, ele funcionou 24 horas, 7 dias por semana. E eu virei para marido, papai, para mãe, para filha e falei, olha, ninguém reclama se eu atender qualquer hora do dia, porque paciente Covid eu vou atender qualquer hora do dia e eu vou acompanhar e eu vou fazer, porque é tudo novo. Se eu, que sou médica, que tenho um entendimento, assim, mais ou menos da coisa, bem mais ou menos, porque Covid pegou a gente tudo de saia justa. Sim. Ninguém sabia o que ia ser, Ninguém sabia o né? que era ser. Imagina ele, que tá escutando rádio, que tá escutando televisão, que tá escutando negócio, que tá dando as informações. Por quê? Porque a rádio, a televisão, ela dá informação. Sim. E a informação, ela muitas das vezes, ela vem com dados que são sem muito trabalho. É mais técnico, mais técnico. Não, e os dados, eles não são trabalhados na parte epidemiológica. Aí acaba que eles são muito assustadores. Eu imagino para vocês que são jornalistas, o quanto era difícil também dar essas informações. Não, e a questão, eu falo assim, tinha uma idosinha em casa, custosa, e todo dia dava uma notícia diferente do que ela ouviu na TV. E eu não sei, eles têm uma curiosidade tão grande. Sim. E como se diz assim, eu vinha trabalhar e voltar, porque meio de comunicação não parou em meio à pandemia. E nem podia. E daí eu falava, meu Deus, eu chegava apavorada. E ela me perguntava as coisas, eu falava, meu Senhor Jesus. E uma coisa que eu percebi também, que essa atuação do médico de família foi importante nesse aspecto, no sentido de que o emocional potencializou os efeitos, total, né? Eu percebi, assim, às vezes, só de achar que você poderia estar com um Covid, gente, parece que você levantava no outro dia com todos os sintomas. Você nem sentia mais cheiro já. Não, você não tinha. Não. Eu entrei numa neura tão grande que eu ficava toda hora cheirando as coisas pra ver se eu tava sentindo o cheiro ainda. E o meu emocional ficou, assim, alastrado. Então, eu acredito que quando a gente tem a presença de alguém que fala, não, calma, vamos junto. Eu acho que dá uma amortizada nisso, entendeu? E aí acho que potencializa menos essa questão. E aí a gente fica menos atordoada. É verdade. E a questão também que eu achei super interessante é de lidar com a família. Sim. Porque assim, a gente, principalmente nessa questão de alguém ir E partir. eu lembro de uma família que eu atendi, que foi o esposo, a esposa, né? Já de idade. E aí eu falava, me dá o telefone e eu falo com seu filho. E eu falava com todo mundo, né? Então, assim, isso trazia aquela segurança de que, tipo assim... Por quê? Porque eu sou muito criteriosa. Então, eu faço no dia certo. Os exames têm datas para serem contadas. Eu lembro que eu ficava assim, ó, no Covid. 1, 2, 3, 4. No dedo, né? Contando. Ó, você vai fazer esse exame dia tal. Eu anotava qual dia que tinha que fazer o exame. Porque não adianta fazer exame se você sabe que não vai ser o dado... que não é o que está prescrito para você executar. Você vai dar um falso positivo, um falso negativo. Isso. E aí? Então, você precisa trabalhar com tudo isso. Então, tinha essa confiança nesse processo. Então, na Covid, eu vi o quanto foi importante estar do lado das pessoas, trazendo esse tipo assim, você tem meu telefone. O conforto, né? Na você verdade, tem meu telefone, a confiança pode me de ligar. ter alguém pra conversar desse assunto. Uma coisa até que eu relatei aqui fora do ar, a questão de assim...
eu falo, às vezes, no final, né? Muitas pessoas perderam entes que amam. Na verdade, a Covid levantou muito essa questão da conversa sobre os cuidados paliativos. Né? Levantou demais. E muitas pessoas, até foi para congresso, né? As discussões do cuidado paliativo na Covid. Deu uma briga, porque acharam que estava querendo matar as pessoas. Enfim, e não é isso. Né? Então, é entender até onde realmente a máquina ela consegue ser resolutiva e até onde o ser humano tem que começar a agir. Então, neste momento, realmente o ser humano ele tem que ser muito mais do que uma máquina. Ele tem que entender que é a hora de chegar, olhar no olho, pegar na mão e segurar a mão. Sim. É isso. No fundo é isso. É sentar do lado, segurar na mão, né? Eu por ser católica, eu acabo perguntando sempre para as famílias quais são as religiões, as crenças e tal. Quando católico, a gente reza junto. Quando outras religiões, eu pergunto se a gente pode rezar pelo menos um Pai Nosso. Mas é trazer toda a espiritualidade, porque o indivíduo, ele é espiritual. E o brasileiro, nós somos muito calorosos, né? Eu falo assim que eu acho que de todas as nações, não sei, né? Posso estar julgando também de forma equivocada, mas eu posso afirmar que o Brasil sentiu muito a pandemia justamente porque afastou esse calor humano. Então, assim, a gente tem a necessidade de alguém vir, de rede de apoio, de você ter com quem contar. E aí, pro brasileiro, eu acho que foi doído. Então, Alana, eu falo, é doído até dentro de casa. Talvez o Elis vai confirmar isso. Às vezes você tá o dia inteiro fora. Exato. E as pessoas que você ama, às vezes você não pode nem chegar e dar sequer um abraço. E foi muito difícil para mim, por exemplo, no início da pandemia, que eu chegava, eu ia pela lateral da minha casa, tomar um banho no banheiro lá de baixo, para depois eu subir, as meninas assim me ajudando, para eu depois subir, trocar de roupa, para eu conviver com os meus filhos. Sim. E conviver com quem estava na minha casa. Então, foi muito difícil. Imagina eu falar para o meu filho, para minha filha, meus filhos hoje têm 4 e 5 anos, mas na época eles estavam com 3, né, 4 anos, 2 e pouco, né? E 3 anos. E aí eles vinham correndo, a Maria Antônia e o João, meus filhos, vinham correndo para tentar me abraçar. E aí vinha as pessoas que estavam na casa, né, as minhas ajudantes maravilhosas, e catava eles juntos assim, e falava, não, a mamãe tem que tomar banho antes. Então, e eu ia num banheiro lá fora da casa, a minha roupa eu colocava eu mesma dentro de um balde de água com água sanitária e tudo mais, para poder lavar e tal, para depois eu ir para subir. E fora assim, a realidade que vocês médicos vivenciaram, vocês terem que trabalhar o emocional de vocês para conseguir trabalhar o emocional do outro e também levar de uma forma mais leve, por exemplo, para os filhos, para isso não gerar um trauma para eles. Porque essa reação de ir correr, abraçar a mãe, parece uma coisa assim, não, peraí, eu já vou te abraçar. Mas, às vezes, para uma criança de 2 anos… Muito difícil. Né, isso gera um impacto que fala assim, mas às vezes até uma percepção de rejeição para a criança, né? Sim. E aí vocês terem que trabalhar, eu falo assim… quando a gente tem ainda familiares, a minha cunhada é médica e a gente passou de perto. Era uma aflição. Porque assim, todos os dias no hospital. E aí a gente preocupávamos com nós e mais ainda com ela, porque ela estava exposta a todo momento. E aí era uma questão emocional. Foi tão sofrido, porque os meus pais se isolaram na fazenda. Eu não tinha contato, então eu fiquei meses sem ver meus pais. E meus pais sem ver meus filhos. E aquela situação, né, e muito angustiante. Então, além de eu ter que sair para trabalhar e lidar de frente com o inimigo, entre aspas, Exato. né? Eu tinha que voltar para casa, fazer toda essa higienização, fazer todo esse processo para depois curtir a minha família, e mesmo assim com muitas restrições. Ô, Belisa, eu quero fazer uma pergunta. A gente tá até chegando ao final do programa em relação a… Como se a gente fala um pouquinho desse processo louco aí, meio essa pandemia. Mas eu falo assim, pós esse boom que teve, como que você lida hoje em consultório com a maneira de ver o paciente? Eu falo assim, que eu acho que esse trabalho você já fazia ele antes. Eu acho que agora potencializou ainda mais. Porque assim, às vezes a dor do paciente não é física, ela é psicológica.
Como é que você lida com isso em consultório? A medicina de família, ela me trouxe, eu lembro lá na residência, com os meus preceptores maravilhosos, que eu falava assim, como é que eu vou conseguir ser legal e ser foda igual esses caras? E até hoje não sei, mas não sou mais. A gente tenta chegar aquilo que a gente almeja, falar, eu quero ser assim. E ele falava assim, olhe sempre para o indivíduo. Sempre. É sempre sobre pessoas, né? Sempre sobre as pessoas. Então, é olhar o indivíduo mesmo. É aquela pessoa que está ao seu encontro. Ela simplesmente, ela não é só uma pessoa. Ela é uma mãe, ela é uma irmã, ela é uma filha, ela é uma esposa, ela é uma profissional, ela é uma vizinha, ela é uma patroa, né? Então, assim, tudo isso é aquilo que está na sua frente. Então, é com isso que você vai trabalhar. Então, assim, a medicina de família me trouxe ferramentas que é a partir de uma abordagem clínica ampliada, uma entrevista clínica muito bem elaborada e feita, para eu poder entender os processos. É claro que eu vou descartar as doenças físicas, né? Que eu tenho que descartar. Mas muitas doenças físicas, elas têm um fundo emocional. Então, as psicossomatizações, né? Que a gente tem uma doença emocional que são somatizadas no organismo. Isso existe. Então, a gente faz... Eu ando junto. E eu trabalho pela universidade chama as residências terapêuticas, são pacientes da saúde mental. E aí tem um indivíduo uma pessoa lá, um morador, que ele fala, eu sou esquizofrênico. Eu falo, não, você é fulano. Aí ele olha pra mim, dá um sorriso e fala, eu sou fulano. Porque ele tá tão incluso no esquizofrenia. Sim. E eu falo, não, você não é isso. Você é isso, você é seu nome. Exatamente. E isso faz parte de você, mas não te define. E às vezes a gente vai num médico, na verdade, em busca de uma resposta que às vezes você nem vai ter. Eu falo assim, a gente às vezes tem doenças que a gente... É uma coisa que você até falou. A internet faz a gente ficar doente, né? A gente às vezes tá com sintoma, dor no braço, a gente acha que o braço vai cair. Vai cair. E essa relação de internet e consultório? Adoro. Gente, quando o paciente chega pra mim que procurou no Google, eu acho o máximo. Eu abro o Google junto com ele. Doutor Google. Eu abro junto com ele. Doutora Belisa, eu estive com o Dr. Google recentemente. Poderia tirar aqui algumas Aí eu dúvidas. pedi a segunda opinião pro Yahoo. E agora eu quero a terceira opinião. Mas é comum hoje o paciente chegar munido, a gente fala assim, entre aspas, informações. Vocês lembram que antigamente, se a gente abrisse o exame do médico e chegasse com o exame aberto, o médico brigava? Vocês eram dessa época? Sim. Minha mãe, quando passava no laboratório, ela falava, não lacra não, que eu quero ver antes de lacrar. Hoje a gente já abriu, já jogou no Google. Adoro. Não tenho problema nenhum. Sabe por quê? Porque eu só peço exames que eu sei interpretar. Então, se eu sei interpretar, eu sei dizer pra ele por que eu pedi. Ponto. Se vem com exames de colegas que eu não sei, talvez, o motivo pelo qual ele pediu, eu vou falar, olha, ele tinha algum motivo pra pedir. Eu não sei te dizer por que pediu. Então, a gente pode ter mais ou menos uma noção, mas é importante você mostrar para quem pediu. E quando vem com o Google, de verdade, eu abro junto, vou ler com ele e falo, aonde está a sua dúvida, o que você achou? Sabe por quê? Porque hoje, quem for brigar com a internet, vai perder. Verdade. Essa aí é uma briga que não tem vitória para o indivíduo. A máquina vai ganhar aí, porque tem um indivíduo que pôs lá, né? Então é ser humano. Só que ele é muito rápido. Então a gente não pode. Vocês acham que meu pai não olha o Google, gente? Pelo amor de Deus, 2 filhas médicas, ele olha no Google. E ainda bate boca ainda. Bate boca ainda. Não, então, eu vi, é uma coisa que você não pode brigar. Você tem que pegar isso a seu favor. Porque não é possível que você não se garante de conversar com alguém que viu no Google. Sim. E eu converso muito tranquilamente, porque a minha metodologia de trabalho ela é voltada nos princípios bioéticos. O paciente ele tem autonomia. Ele tem autonomia, gente. A autonomia é do paciente. O protagonista de uma consulta médica não é o médico, é o paciente.
Ele pode chegar lá e falar pra você assim, assim, assado, eu quero saber a sua opinião. Claro, você tem que estar a sua opinião é técnica. Você não tem que brigar com o paciente, porque ele procurou em algum lugar. Aquilo ali é só uma ferramenta que, se você souber lidar com ela, você aumentou a relação médico-paciente. Você aproximou o paciente de você. Mas é engraçado. Eu não sei se a Alana percebe isso. Acho que ela, no relato dela, é a questão de você brincou, né, da questão do tema. Tem um médico chamado seu. Eu falo que, independente da área, tem médicos que eles têm um cuidado tão grande com a pessoa que você se torna fã de médicos, né? Que eu falo assim. Muitos colegas aqui em Rio Verde, eu vou falar, que são especialistas focais e médicos de família. Sim. Tem muitos colegas que eu sou, assim, admiradora, número 1 de colegas aqui, sabe? Que são médicos de família. Mas especialistas em alguma área. Então, eu também sou especialista em algumas áreas. Por exemplo, quando eu vejo o meu trabalho que eu faço, eu também sou uma médica de família especialista focal em alguma área dentro da medicina. Sim. Que eu tenho uma habilidade melhor de lidar. Tá certo? Então, a gente se une. Então, quando a gente se une pro bem do outro, a chance de dar certo é muito próxima a 100%. Eu acho que a gente é uma geração que nós falamos muito a todo momento. Todo mundo quer falar. E quando a gente chega num lugar que tem uma pessoa que quer nos ouvir sem nos interromper pra falar, pra não virar aquela guerra de fala, porque a gente fala muito aqui que nós somos geração que um fala A, o outro fala B, e acaba que ninguém ouve ninguém. Sim. E aí, quando a gente senta na frente de uma pessoa e a gente vai expor o nosso problema, a nossa vulnerabilidade, e alguém vai nos ouvir, muda a coisa. Eu acho que o médico de família, ele vem nesse aspecto. Você sabia? Eu vou te contar um segredo, que eu só conto pros meus alunos. Na medicina centrada da pessoa, no método clínico, a gente, na consulta, a gente tem que deixar, no mínimo, na pergunta inicial, 2 minutos ininterruptos pro paciente falar. Pois é. Sabia? E às vezes não tem nem meio. 2 minutos. E os meus alunos, aí eu fiz uma dinâmica com os meus alunos. E fiz eles fazerem a entrevista do modo tradicional e a entrevista do modo médico de família. Eles abrem a boca e falam assim, como? E aí você vê a diferença Total. que dá de você deixar uma pessoa falar de forma ininterrupta e você olhar pra ela. Você já falou 2 minutos ininterruptos pra você ver o quanto tempo e quanta coisa tem pra falar? Exato, é justamente isso que eu tô falando. Porque a gente começa a falar, aí o outro já vem e fala em cima, aí o outro vem e fala em cima. Acaba que ninguém escuta ninguém. Em 2 minutos, 15 pessoas falaram. Sim. A gente tá nessa geração. E aí, quando a gente senta... Aplicar a medicina da família nesse programa, né, Alaninha? Alaninha? A gente tem. Porque aqui é eu, a Tônia e a Bia brigando pelo microfone. Em 2 minutos, a gente já falou 15 vezes cada uma. E a gente é dessa geração que quer falar. Então, quando a gente senta... que o médico olha pra nós, olha pra gente e fala, pode falar. E aí, às vezes a gente nem sabe o que falar, porque a gente não tá esperando aquela reação, entendeu? Porque a gente tá esperando que o médico vai bombardear a gente de informação e a gente vai ficar... Tem um paciente também que acha que o médico, ele é mestre dos magos, ou tem alguma bolinha lá que sentou. Enfim. E aí a gente fala, e aí a pessoa escuta e é só isso que a gente quer. Eu sempre conto aqui, às vezes, quando os médicos vêm, que uma vez eu tava tendo uma crise de pânico. E eu morava sozinha já. E eu entrei num desespero maior ainda, porque eu comecei a ter crise de pânico por perceber que eu estava tendo crise de pânico, entendeu? É verdade, é um ciclo. É um ciclo. Então, potencializava. E aí, eu comecei a achar, na verdade, que eu tava infartando. Porque eu comecei a sentir, eram sintomas semelhantes, né? E eu comecei a sentir, eu falei, cara, eu tô infartando. No primeiro momento, até eu identificar que era a crise do pânico. E eu falei assim, e agora eu vou morrer aqui sozinha. E eu vou. Aí eu peguei o carro e fui pro PS, né? E aí chegou lá e eu falei pra médica, eu falei assim, eu acho que eu tô infartando. Eu não sei se eu tô infartando, eu não sei o que tá acontecendo. Ela, calma. Ela falou assim, eu tenho quase certeza que você tá tendo uma crise de ansiedade, já na maior tranquilidade. E eu, não, eu tenho certeza que eu tô infartando. E eu achava que eu já ia infartar. Aí começou aquele vucu-vucu e ela pegou na minha mão. Né, viu lá todos os batimentos do certinho. Ela falou assim, Alana, você tá tendo só uma crise de ansiedade e tal. Eu vou te dar um medicamento assim, assado. Menina, eu já saí de lá outra vibe. Eu já saí de lá plena, só dela ter conversado comigo. Mas ela te recebeu de forma muito tranquila. Isso. Sem trazer aquilo como uma coisa...
eu tenho mais coisa pra fazer, né? Mas uma coisa de tipo assim, eu tô aqui pra te ouvir. Porque a maioria dos quadros emocionais, de ansiedade, coisa de saúde mental, depressão, ansiedade, né? Eles são doenças também. Sim. Como uma crise hipertensiva, como uma crise de hiperglicemia na diabetes. E tem que ser tratado como doença também. E às vezes Total. nas crises a gente tem tudo ao mesmo tempo. Menina, um pico de glicemia. Não, aí eu já tive assim, ó. Senhora. Foi crise de ansiedade por achar que tava infartando, aí já deu crise do pânico. Aí, enfim, foi mistura de infarto com crise do pânico, ansiedade. Aí, Eu me diagnostiquei lá. Tá vivíssima e linda. Nossa, ela olhando assim, ela, calma, olha, eu tenho quase certeza que é só uma. Vamos tratar, vamos cuidar. E aí eu já fui acalmando. Ai, gente, não tô infartando. Tô ótima. Mas foi isso, ela me ouviu a hora que eu cheguei lá. E aí deu tudo certo. Então eu acho que é esse ouvir. Você sobreviveu, Da Alana. pessoa falar assim, calma, tô aqui. Porque até então eu tava achando que eu tava sozinha, que eu ia morrer no apartamento. E iam me encontrar 3 dias depois. Enfim, gente, eu acho que essa humanização da medicina faz total diferença. Principalmente pra nossa geração, que é muito ansiosa, é muito, né, ligada. Imediatista. Quando a gente chega, a pessoa, calma, vamos conversar. Aí parece que, né, Baixa a guarda. sua adrenalina já vai assim, ó. Doutora Belize, onde nos encontramos? Onde a gente te encontra? Com certeza na Clínica Ativamente, ali na Vila Carolina, na Rua Ernesto Tito. Estou lá atendendo, junto com uma equipe multiprofissional, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, uma equipe muito master. E vai ser um prazer estar com vocês lá. Olha só. Maravilhosa. Gente, você aí, ó, que tinha essa curiosidade, às vezes ouviu falar esse nome. Eu até fui surpresa desse tempo atrás, eu recebi uma mensagem do meu plano falando que tinha um médico de família. Eu falei, pronto, que diacho que é isso? Agora eu tenho as explicações. Exatamente, agora e vi sabe que tudo. é necessário, não é uma escolha. A gente Não é. necessidade, a gente precisa se entender o médico. Né? Sim. E que Com tenhamos certeza. sempre mais profissionais, assim, humanizados, né? Que segurem nossas mãos aí quando a gente chega todo vulnerável no consultório. Que realmente não é fácil passar por problemas de saúde e presenciar também na família esses problemas. Então eu atendo em consultório, lá na Clínica Ativamente, no 3051-3639. E também faço atendimentos domiciliares, Olha tá só. certo? Então vai ser um prazer sempre cuidar de pessoas. Volte É isso mais aí. vezes, não Por suma, favor, não não suma suma. 2 anos Eu fiquei mais. tão feliz com o convite que eu estarei aqui sempre. Volte mais vezes, Belize. Laninha, acalmou o coração, viu que tá viva? Menina, eu tô ótima, tô maravilhosa. Até a dor passou? Hoje é sexta-feira. A dorzinha da coluna melhorou? Melhorou, assim, é só não levantar, fica Vai sentadinha. passar, você vai ver, é só, às vezes é algo psicossomático. Eu já falei pra ela ir pra massagem. Olha aí, Fazer tá uma vendo? massagem relaxante, Hashtag tá tudo fica a dica, certo. que a gente consulta fora do ar aqui, É os lógico. médicos. Gente, obrigada. A Laninha Obrigada, tá segunda. maravilhosa. Eu Doutora agradeço Belize, volte demais. mais Muito mesmo, de obrigada, verdade. viu? É tão bom essa vibe aqui, essa energia tão maravilhosa. Um beijo Um beijo, pra você. Tutuzinha. Até segunda. Um beijo, doutora Belize. Beijo, garotinhos. Beijo, garotinhos. Fui.